um componente fundamental de todo e qualquer procedimento cirúrgico. A anestesia é importante para que o ato se proceda da melhor forma possível, inclusive da forma mais segura. Esse é o tema do nosso episódio 34. A nossa convidada especial é a doutora Fernanda Castro e nós estamos em Conexão Neural. Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, discutindo esse assunto tão importante no contexto cirúrgico e para a saúde também das crianças. A doutora Fernanda Castro, anestesiologista, uma larga experiência em anestesia para neurocirurgia pediátrica. Tenho o privilégio de trabalhar com a Fernanda há 10 anos e compartilhamos já grandes experiências nessa área. E é um tema que preocupa, que inquieta as famílias das crianças que vão se submeter a um procedimento cirúrgico. Então, muitas das dúvidas das famílias eu tenho certeza que nós vamos abordar nessa conversa. Vamos conversar sobre anestesia, mais especificamente sobre anestesia em crianças e mais especificamente ainda um pouco sobre anestesia para neurocirurgia pediátrica. Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Estar aqui falando de uma coisa tão importante que é a anestesia e principalmente a anestesia para neurocirurgia pediátrica. Espero que seja um momento agradável, que a gente possa tirar as dúvidas e confortar alguns pais que possam estar passando por esse momento. Com certeza. E a gente sabe que o aparecimento na história da medicina do processo anestésico, ele possibilitou que a cirurgia se desenvolvesse. Sim. Porque se não fosse a anestesia, a grande maioria dos atos operatórios cirúrgicos que a gente executa hoje não seria nem possível. Antes do aparecimento da anestesia, os procedimentos cirúrgicos eram muito limitados a, eventualmente, a retirada de um tumor superficial, amputações de membros, mas uma coisa muito limitada e com muito sofrimento para o paciente. E entre as muitas funções da anestesia está a redução do desconforto para o paciente, a analgesia, também fazer com que o paciente não se lembre daqueles momentos em torno da cirurgia. Então me conta um pouco como é que foi o surgimento da anestesia para a gente entender. Juca, tu imagina como é que era antes, para a pessoa passar por uma cirurgia, um procedimento. A pessoa era contida, tem casos, relatos famosos de descrições desses momentos, que a pessoa era contida por 7 homens, colocava um pano na boca, né? Era segurada mesmo. Para segurar e tomava uma taça de vinho. Puxa vida. Então, assim, era uma coisa grotesca, né? Então, com a anestesia, foi possível, como você falou, fazer vários procedimentos dos mais complexos, principalmente sem dor. Então, como o marco da anestesia, que é considerado atualmente como o Dia do Anestesiologista, desde 16 de outubro, que a gente comemora o nosso dia, então o marco foi 16 de outubro de 1846, que considerou a primeira anestesia geral num procedimento cirúrgico. Foi a retirada de um tumor cervical de um paciente, era Gilbert Abbott, né, que ele foi feito com inalação de éter. E esse paciente conseguiu estar dormindo e retirar o seu tumor cervical sem sofrimento. Isso aconteceu no anfiteatro de Massachusetts, em Boston, que hoje é bem visitado. Warren, que foi o cirurgião que realizou esse procedimento, falou na época que durante séculos, futuramente, esse anfiteatro ia ser visitado como um ponto que surgiu uma das coisas mais importantes na ciência. E hoje, com isso, com a evolução da anestesia, a gente pode considerar a anestesia como um sono bom. Que coisa impressionante, né? Uma grande evolução em relativamente pouco tempo, se você considerar a história da medicina e a história da humanidade. E parece que essa cena foi, inclusive, imortalizada em um quadro muito famoso. Sim, por Robert Hinckley, em 1882, que é aquele quadro clássico que você tem a pessoa em branco e vários de terno realizando a primeira anestesia geral. E isso mudou a história, né, da medicina, da cirurgia, e a gente consegue prestar cuidados avançados por conta do desenvolvimento dessas técnicas. Então, entrando um pouco mais na prática, né, da anestesiologia, como é a formação de um anestesista? Porque o anestesista é um profissional médico
que, na minha visão, ele é dos mais completos. Sim, sem Porque ele dúvida. precisa dominar procedimentos invasivos, de alta complexidade, precisa saber clínica médica, Sim. precisa dominar princípios de intensivismo. Então, como é a formação desse profissional tão completo? Na verdade, são 3 anos de residência, que é a residência em anestesiologia. Tem várias residências no nosso país, todas vinculadas, a maioria vinculada à Sociedade Brasileira de Anestesiologia. A gente realiza essa residência depois de 6 anos de faculdade de medicina. Após isso, o anestesiologista, desses 3 anos de formação, o anestesiologista pode fazer alguma formação complementar, ou em cirurgia cardíaca, ou em neurocirurgia, ou em dor. E me parece que existe um título de especialista em anestesiologia que é organizado pela sociedade, que é bastante difícil de passar, né? Sim. Então a pessoa, para ser realmente especialista em anestesiologia, precisa passar nessa prova. São várias provas, né? Durante a nossa formação de anestesiologia, a gente passa por 3 provas. Todos os anos a gente passa por provas e daí que a gente consegue ter o título de anestesiologia pela SBA. Somado a isso, ainda tem um título superior de anestesiologia que você pode realizar depois da sua formação, que é um título bem exigente, bem rigoroso para ter acesso. Isso é muito importante. É preciso que as famílias saibam se o profissional anestesiologista daquela equipe que vai operar o seu filho ou a sua filha realmente é especialista na área, é capacitado e tem experiência. Então vamos entrar um pouco mais na prática, não é? Sim. Foi indicada uma cirurgia para a criança, para o filho ou para a filha. Como é que se inicia esse processo? Existe uma consulta pré-anestésica e ela é Sim. importante, não é? Qual é a importância da consulta pré-anestésica? A consulta pré-anestésica ela é preconizada pelo CRM. Então, todo paciente que for realizar uma cirurgia, ele deve passar por uma consulta pré-anestésica antes, ou então, caso seja impossível, que o anestesiologista converse com ele antes da cirurgia, certo? Então, esse processo cirúrgico anestésico, ele começa com a consulta pré-anestésica. Consulta pré-anestésica, o anestesiologista vai saber qual o procedimento que a pessoa vai realizar, conhecer o paciente, se ele tem alguma patologia, alguma doença, saber quais são as medicações que ele toma, para poder montar um traçado estratégico de como será realizada essa anestesia. Saber se precisa ou não suspender alguma medicação, saber se a paciente tem alergias a alguma medicação, decidir qual é o plano de anestesia para o paciente, orientar sobre o jejum, que é de extrema importância. Então, tudo isso é lapidado durante a consulta pré-anestésica. Fazer uma relação, construir uma relação com o paciente, uma relação de confiança, de segurança, que é fundamental para o sucesso transoperatório. Então, a anestesia não é um processo único, Sim. não é isso? Ela é composta por vários elementos que ocorrem de maneira simultânea. Quais seriam esses principais? Quando se trata de anestesia geral, os principais elementos importantes para a anestesia geral é amnésia, o paciente não lembrar do que ele foi vivenciar, hipnose, ele está dormindo num sono profundo, analgesia, não sentir dor e relaxamento muscular, que o paciente não se mexa para que ocorra com segurança a sua cirurgia. Então a gente vê aí 4 processos em um mesmo ato que as Sim. pessoas às vezes acham que é uma coisa só. E veja como é importante entender isso. Eu acho que, inclusive, para as famílias que estão nos assistindo, a criança não vai lembrar daqueles momentos logo antes ou logo quando acorda, né? Às vezes a gente fica preocupado, será que vai passar por uma angústia muito grande? Mas é também função do ato anestésico evitar que isso aconteça. Evitar a dor, deixar o organismo, o corpo do paciente relaxado para que a cirurgia possa se processar. E aí você falou essa expressão, anestesia geral. Sim. E como regra na neurocirurgia, mas ainda na neurocirurgia de crianças e adolescentes, a neurocirurgia pediátrica, a anestesia é geral. Sim. E como é que a gente pode, então, definir a anestesia geral? A anestesia geral tem esses 4 princípios, né, que a gente falou anteriormente. O paciente tem que ter amnésia, hipnose, estar no sono profundo, não sentir dor e estar paralisado para que ocorra a cirurgia com segurança.
Para que isso ocorra, a gente faz medicações ou na veia do paciente, ou por máscara, ou ambos. Aí o paciente acaba com isso parando a sua respiração, se acopla um dispositivo que vai se ligar ao aparelho de anestesia, ao ventilador, que vai fazer as respirações do paciente. Esse dispositivo pode ser uma máscara laríngea, um tubo orotraqueal. É assim que se preconiza a anestesia geral. Ou seja, isso é uma coisa que às vezes as pessoas que não têm familiaridade com o assunto não fazem essa associação direta. A anestesia geral, via de regra, implica sim na intubação, que na maioria dos casos é com o tubo orotraqueal, mas em alguns casos pode ser com outro dispositivo como a máscara laríngea, mas via de regra é com o tubo mesmo. Então, se vai fazer anestesia geral, vai passar sim por uma intubação. E às vezes isso gera um receio, mas na verdade é para que seja mantida a respiração no nível mais adequado possível, a ventilação e, consequentemente, a segurança. Muitas vezes a criança ela já sai extubada, ou seja, intuba para anestesia e extuba depois. Muitas vezes ela já sai extubada da sala de cirurgia. Sim. E outras vezes não, ela vai para UTI, para a unidade de terapia intensiva, e é lá que ela é extubada. Quais seriam os fatores determinantes, os critérios para que eu realize a extubação, a retirada do tubo, ainda na sala de cirurgia? Sim, são vários critérios, né? Primeiro você tem que saber se a criança está acordada, se ela está conseguindo respirar sozinha, se ela está protegendo a sua via aérea de algum risco de regurgitação, tá? Saber como que essa criança entrou em sala. Essa criança entrou em sala acordada, desperta, então ela tem mais chance de ser extubada assim que a cirurgia acabar. Se essa criança já chegou em sala, ou o paciente já rebaixado, sonolento, possivelmente ele não vai sair de sala extubado, porque ele não tem condições de respirar sozinho com segurança e de inibir uma broncoaspiração. Outra coisa importante é que algumas cirurgias é necessário que o paciente permaneça entubado. Por exemplo, no caso da neurocirurgia, às vezes é importante que a criança esteja dormindo, que o paciente adulto esteja dormindo, sonolento, com diminuição da atividade cerebral, para quê? Para proteger esse cérebro, para que esse cérebro não tenha mais um dano agressivo maior do que já passou. Outra coisa importante é saber que os pacientes, eles metabolizam as drogas de forma diferente. Tem paciente que metaboliza mais rápido, tem paciente que metaboliza mais devagar. Isso não quer dizer gravidade. No caso de crianças, principalmente prematuras, elas têm uma lentidão maior de metabolizar as drogas. Então vai demorar o despertar. E algumas vezes vai para a UTI, eu passo ela para a UTI entubada. Então eu converso muito com os pais no consultório e falo para eles se tranquilizarem, que na maioria das vezes vão entubada, mas que se for entubada para a UTI não quer dizer gravidade, quer dizer só esperar o tempo da metabolização das drogas para o paciente acordar e ser entubado com segurança. Então a palavra-chave é se entubar com segurança. Importantíssimo, porque muitas vezes as pessoas pensam que se ela for entubada quer dizer que aconteceu alguma complicação, uma gravidade. Não. Na verdade, o princípio mais elevado, o valor principal é segurança. Então, vamos imaginar aqui um exemplo. Uma criança que sofre um trauma craniano, já chega desacordada no hospital, precisa de uma operação eventualmente, essa a gente sabe, até por segurança e para proteger o cérebro, ela vai permanecer algum tempo entubada na UTI. Porém, nas cirurgias eletivas, como é a maior parte das cirurgias que a gente faz, que são aquelas com hora marcada, com o dia marcado, na maioria delas as crianças já saem extubadas da sala de cirurgia. Como, por exemplo, nas cirurgias de cranioestenose, de espasticidade, de tumor cerebral, até mesmo as de hidrocefalia. E isso me faz refletir, Fernanda, a gente falava da extubação, o quanto que é importante a comunicação o tempo todo, durante o procedimento, entre a equipe cirúrgica e a equipe anestésica, que, na verdade, são uma só equipe. Assim é que é para funcionar.
Então, por quê? Porque a equipe cirúrgica vai avisando, olha, o procedimento já vai se caminhando para o fim, Sim. e aí de modo que o anestesista possa já reduzir as drogas para que aconteça uma eventual extubação programada segundo o Sim. plano anestésico. Então, me conte aí qual é a sua impressão sobre a importância dessa sintonia entre a equipe cirúrgica e a equipe anestésica. Um ponto importante da equipe cirúrgica e anestésica, dessa sintonia, é cada um confiar no trabalho do outro. Então, eu saber que o neurocirurgião trabalha bem, que está dando o seu melhor para o paciente e, contrapartida, o neurocirurgião confiar no trabalho do anestesiologista. Eu acho que isso é fundamental, né? E durante o transoperatório, antes de começar a cirurgia, a gente já conversa sobre o caso, como é que vai ser a cirurgia, qual é o planejamento, o que se espera e o que, se vai ou não entubar esse paciente, se vai ou não entubar essa criança, a programação. E essa programação também pode mudar no transoperatório. Então é importante estar afinado, ter esse diálogo. O cirurgião fala, olha, está sangrando mais, está sangrando menos. A gente começa a agir com essa comunicação e na confiança do trabalho que se tem o sucesso no Ou seja, transoperatório. todas as etapas de um trabalho de equipe. Planejamento, execução, ajustes. É realmente um time que tem que trabalhar bastante afinado. Indo além nessa questão da prática, de como é que as coisas acontecem mesmo, me fale aí quais são os principais exames pré-operatórios para a neurocirurgia pediátrica e por que eles são importantes. Sim. Na verdade, a questão qual exame pré-operatório deve ser feito em cada cirurgia, ele varia. Varia de acordo com a idade do paciente, se o paciente tem ou não comorbidades. Quando você entra numa cirurgia de menor complexidade na criança, se a criança é saudável, você não precisa de pré-operatório nenhum, nem um hemograma. No caso da neurocirurgia, que é uma cirurgia mais complexa e mais delicada, que tem o risco de ter uma transfusão ou não, é importante saber qual é a hemoglobina desse paciente, qual pelo menos tem um hemograma e um coagulograma. Se a criança tiver alguma outra comorbidade, alguma outra patologia, vamos adicionando outros exames, um eletro, um eco, isso aí vai variar de acordo com as condições clínicas do paciente. Na maioria das crianças, vai ficar aquela situação mesmo do hemograma e do coagulograma. Sim. E talvez os eletrólitos e a função renal Sim. a mais, não é? Sim. Mas realmente é bem diferente dos adultos, em que se pede aí o eletrocardiograma e o raio-x de tórax de rotina. Na acima criança de 40 anos. isso pode acontecer, mas só naqueles casos mais específicos. E por falar em hemoglobina, por falar em sangue no transoperatório, existe um elemento que às vezes provoca alguma preocupação nas famílias, que é a possibilidade de transfusão de sangue durante a cirurgia. Sim. Quais são os critérios que o anestesista usa para executar ou não a transfusão? E a transfusão hoje é um procedimento seguro? Sim. Quando é que você vai transfundir um paciente? Quando estamos diante de uma criança, por exemplo, temos que ter em mente que a volemia, a quantidade de sangue dessa criança é pequena. Uma criança tem em torno de 80 ml por quilo. Quando a gente opera uma criança de 6 quilos, tem 480 ml de volemia. Então, qualquer perda sanguínea a mais pode ser deletéria para essa criança. Então, a gente vai avaliando a criança, vai colhendo os exames, vendo quanto é que está a hemoglobina dessa criança no transoperatório, vendo se a criança está estável, se não está fazendo hipotensão, se não está fazendo taquicardia. Então, são esses parâmetros, tanto clínicos no transoperatório como laboratoriais, que vão definir se é interessante ou não transfundir essa criança. O que sabemos é que a transfusão sanguínea está cada vez mais segura, né? Então não tem sentido correr o risco de não transfundir a criança por medo de uma transfusão. Sim, então me parece que ela quando bem indicada, ela pode ser feita com segurança, mas obviamente que ela é considerada no caso que há indicação. Ou seja, ninguém vai fazer uma transfusão que não precisa. Por outro lado, não se deve evitar, adiar ou não fazer quando ela é indicada.
Obviamente que existem famílias que, por uma questão de foro íntimo, manifestam o desejo de que não seja realizada a transfusão e cada caso em particular é analisado pela equipe. Sim. Se existe ou não essa possibilidade, com maior ou menor nível de você conseguir afirmar se vai fazer ou não essa transfusão. O mais importante é a abertura para que haja essa comunicação e a conversa no pré-operatório, tendo sempre como prioridade a segurança do paciente. Obviamente que a gente tem toda a disposição de escutar as opções e a autonomia de todas as famílias, e esse diálogo é que vai nortear como é que a situação vai ser executada na prática. Fernanda, já que a gente está dissecando aí o ato anestésico, passando pelas suas várias etapas, existe um elemento presente em muitas das nossas cirurgias e anestesias que é o acesso central. Sim. E aí a família acaba entrando em contato com esse termo pela primeira vez, não é algo que seja de domínio de todo mundo, mas é algo importante para a condução da cirurgia. A família fica se perguntando o que é isso, quem é que faz, qual é a necessidade. Explica para a gente aí qual é o papel do acesso central em uma cirurgia. O acesso central, ele é uma veia profunda, que você pode pegar na criança, pode ser a femoral, a jugular, a subclávia. Por que pegar o acesso central? Você vai pegar o acesso central em pacientes que têm dificuldade de acesso, em crianças, às vezes, menores, que você não tem condições de correr sangue suficiente para o transoperatório. E o acesso central tem também a função de monitorização hemodinâmica. Opa! Então, ele acaba agregando a cirurgia e passando mais segurança. Hoje, os acessos centrais, eles são feitos com ultrassom. Então, os riscos que anteriormente a gente tinha por funcionar o acesso central foram reduzidos bastante. Então, hoje visualiza-se a veia, guiado pelo ultrassom, pulsiona o acesso central, diminuindo bastante os riscos de pneumotórax na criança, por exemplo. E aí a gente manda um grande abraço aqui para os nossos amigos cirurgiões pediátricos, que são quem geralmente fazem esse procedimento que acontece antes da cirurgia propriamente dita. Antes da neurocirurgia, o nosso colega cirurgião pediátrico vai lá para puncionar o acesso central, que é essa veia profunda na criança. Mais um exemplo aí de sinergia, todo mundo junto, em defesa da saúde da criança, principalmente aí no nosso caso, do sistema nervoso. E aí a gente tem falado essa palavra o tempo todo nessa nossa conversa. Segurança. Sim. Que é um dos principais papéis da anestesia. E às vezes a gente chega a imaginar que a segurança de um ato cirúrgico anestésico se parece muito com a segurança de um voo. Num avião, por exemplo, que é cheio de procedimentos de segurança, cheio de protocolos. Você também vê essa semelhança? Sim. A anestesia é uma das atividades humanas mais seguras, comparativa à energia nuclear, à aviação civil, e eu considero a anestesia um voo, né? A indução anestésica, o decolar, a cirurgia, aquele voo tranquilo, só que é um voo sem turbulência, na maioria das vezes, e o final, o pouso, que é o estubar o paciente. Então, tivemos uma evolução fantástica na segurança anestésica, evoluímos bastante na monitorização do paciente, com drogas cada vez mais seguras, específicas para cada paciente. Então, a anestesia diminuiu bastante seu risco. É considerada, é mais fácil você morrer por um raio cair na sua cabeça do que numa anestesia. Olha só. É mais fácil você, 510 vezes maior a chance de morrer num acidente de trânsito do que numa anestesia. Então, a anestesia evoluiu bastante e é uma das atividades mais seguras, considerada padrão para as outras especialidades médicas. Ou seja, mais uma semelhança entre a anestesia e a aviação é que as pessoas, em geral, têm uma ideia de que é mais arriscado do que o que na verdade é. Exatamente. Né? Quantas pessoas não têm medo de avião? Sim. Que não corresponde à realidade da segurança do voo. Eu falo porque eu também já tive muito. O jeito que eu tive de tratar foi voando bastante. E para anestesia também.
As pessoas pensam que ela é mais arriscada do que ela é, tem um medo, o receio da anestesia que não corresponde estatisticamente ao verdadeiro risco dela. Não é que ela não tenha riscos. Existem. Tanto é que o paciente ou o seu representante, eles precisam consentir com os riscos do procedimento, ao ponto de a gente ter um termo de consentimento para a cirurgia e um termo de consentimento para a anestesia. Documentos que são obrigatórios e tanto em um como em outro precisam ser assinados pelo representante do paciente, no caso de serem crianças, antes do procedimento. Então, a gente já identificou que eles são baixos, que o procedimento é seguro. Mas quais são, em linhas gerais, os riscos que estão presentes no termo de consentimento? Na verdade, você precisar o risco é difícil. Existem tabelas que você vai determinar o risco daquele paciente, mas o paciente pode fugir daquele risco. Então, os riscos de ter uma reação anafilática, uma alergia a alguma medicação, riscos de sangramento, riscos de parada cardíaca, tudo isso está escrito no termo de consentimento do paciente. Eu comparo muito os termos de consentimento com bula de remédio. Sim. Tem que estar ali, e é bom que esteja para fim de ciência, para fim de que as famílias tenham conhecimento do risco, todas as possibilidades. Mas é aquilo que se prevê que aconteça? É aquilo que se espera? Não. Então parece com bula de remédio. Pega a bula de um analgésico mais simples que existe. Vai ter muita coisa ali escrita, porque todos os eventuais riscos têm que estar registrados, mas normalmente não é isso que acontece. Então agora vamos falar um pouco de um outro elemento pré-anestésico. E é um elemento que gera uma certa antipatia, sobretudo no caso das crianças, que é o jejum. Sim. A gente precisa passar algumas horas antes da indução da anestesia, antes da cirurgia, em jejum, sem se alimentar. Sim. Então, primeiro de tudo, para você me ajudar a explicar para as famílias por que isso é necessário, qual é a indicação, qual é a necessidade de a gente não comer um período aí antes da cirurgia? Todo procedimento anestésico, o paciente tem que passar por jejum. Depois da sua mãe, a única pessoa que se preocupa se você comeu ou não é o anestesiologista. Então, por que fazer o jejum? Tem que diminuir, para diminuir a quantidade de resíduos de alimentos no estômago, para evitar o risco desse paciente regurgitar e aspirar esse conteúdo para o pulmão. Porque na hora que aspira, vai dar pneumonite, todas as complicações devido a esse acontecimento. Então, assim, o jejum é uma das coisas mais importantes no pré-operatório e eles têm que ser respeitados rigorosamente, né? Então, o que é que a Sociedade Anestésica Americana preconiza de jejum? Para os pacientes, jejum de 2 horas para água e líquidos claros, antes da anestesia, 4 horas para leite materno, 6 horas para sólidos e 8 horas para alimentos mais gordurosos, mais pesados. Então, você seguindo isso, o paciente está ok para realizar o procedimento. O que é que eu falo para aquelas mães muito preocupadas em relação ao jejum? Como tem 2 horas de jejum para líquidos claros, ou, no caso, água ou suco sem polpa, fazer um suquinho de laranja bem diluído. Você pega metade, um copinho de metade de laranja, metade de água, passa numa peneirinha fina, tira todo aquele grumo para não ter nenhum resíduo e a criança pode se alimentar até 2 horas antes com segurança. Agora, a quantidade que quiser, não. Não é a quantidade que quiser, uma quantidade mais reduzida, em torno de 5 ml por quilo no máximo. Isso é importante e o que eu acho interessante é que esse tempo já foi mais rigoroso. Sim. Não é? Então eu lembro que no começo da minha residência, da minha carreira, essas 8 horas eram para tudo, inclusive para a água. Sim. Então era um desgaste bem maior para a criança e para as famílias antes do procedimento cirúrgico. Então hoje a gente tem toda essa flexibilidade que precisa ser bem observada e bem obedecida em prol da segurança
do gesto anestésico operatório, mas é bem menos rigoroso do que foi no passado. E é importante, a gente vai até fazer um corte no vídeo dessa descrição que você fez, porque é um ponto muito importante. Vamos fazer um corte e soltar de maneira especial, porque é uma dúvida que as famílias têm quanto ao tempo de jejum, está bem esclarecido aqui pela Fernanda. Antes considerava o jejum de meia-noite. Sim. O paciente dava meia-noite, parava de comer, que era o jejum de 12 horas, né? Hoje, cada vez mais viu-se que o jejum em excesso é deletério. Sim. Então, ele tem que ser respeitado. Tanto ele causa ansiedade para o paciente, desconforto, como ele aumenta o risco de náuseas e vômitos também, o aumento do catabolismo. Então, é interessante manter o jejum da forma como é preconizada, tanto pela segurança da broncoaspiração, como também o jejum prolongado pode ser deletério para o paciente. Muito bem lembrado. Eu lembro de uma época, muito antigamente, ficou para trás, felizmente, que o jejum era meia-noite, não importava a hora da cirurgia. Não importava a hora da Podia cirurgia. ser de manhã, podia ser à tarde, a criança ficava aquele tempo todo ali e a família tendo que administrar, a gente Sim. sabe o quanto que pode ser desgastante. Mas aí a gente tocou nesse ponto, né? Ansiedade e talvez o momento crucial seja aquele momento pelo qual nós já passamos inúmeras vezes em que a família deixa a criança na porta do centro cirúrgico ou, quando há possibilidade, dentro da sala de cirurgia. Sim. E eu já vi você conduzindo esse momento inúmeras vezes, conduz com uma habilidade muito grande, diminuindo ali, confortando as famílias, diminuindo a ansiedade. Me conte um pouco como é a importância desse momento, quais são os passos técnicos para reduzir essa ansiedade, a pré-medicação talvez, e o que tem que ter de conteúdo humano nessa hora? Sim. Para diminuir a ansiedade, primeiro é conversar com os pais anteriormente, conhecer a criança, conversar com a criança. Para se induzir uma criança em sala, a sala tem que estar toda pronta. Não adianta a criança entrar em sala e faltar montar um soro. Então a gente só entra com a criança em sala quando tudo ok, quando tudo está no seu devido lugar, para ser o mais breve possível a indução anestésica dessa criança. Então, quando a criança se permite, que é uma criança que é permitido, a gente faz uma pré-medicação oral que vai fazer com que essa criança diminua a ansiedade, entre um pouco mais sonolenta e, principalmente, tenha amnésia. Não lembre desse momento tão dramático que é essa separação dos pais dela. Quando o hospital permite, quando o protocolo da instituição permite, a criança entra no centro cirúrgico, a gente faz a pré-medicação, né? Para a criança ficar tranquila, ela vem para a sala de cirurgia acompanhada dos pais. Então, ela só vai ver a separação do pai ou da mãe quando ela estiver dormindo. E, principalmente, com amnésia, ela não vai ter lembrança, ela não vai saber nem que entrou no centro cirúrgico. Então, isso é de extrema importância. Daí, a habilidade do anestesista com a criança, com a cirurgia pediátrica, porque você tem que considerar esse momento tranquilo, você tem que ter habilidade para conduzir esse momento, tanto tranquilizando os pais como a criança, ter habilidade lúdica para a criança entrar tranquila para a realização do seu procedimento. Ou seja, não é que existe uma dicotomia entre a técnica e o caráter humano. Na verdade, os passos técnicos favorecem esse caráter humano de redução da ansiedade, de diminuição do desconforto. Então a pré-medicação, que é um remedinho que dá para a criança ficar mais sonolenta, acaba ajudando a evitar aquele desgaste da separação dos pais naquele momento que ela não vai, na grande maioria das vezes, nem perceber. Sim. E a gente fala neurocirurgia da criança, do adolescente, neurocirurgia pediátrica. Tem muita particularidade, Fernanda, em relação à neurocirurgia do adulto? Sim. A criança é um adulto em miniatura ou ela tem características próprias? Criança não é adulto em miniatura. Começa até pelas patologias, as cirurgias da criança, muitas vezes são diferentes das cirurgias do adulto, né? As mais comuns, as mais prevalentes, né? E a criança, ela já tem a peculiaridade, como a gente falou anteriormente, dessa questão da separação dos pais. Então já é uma ansiedade maior, que é uma habilidade maior que o anestesista tem que ter, que não é encontrada no adulto. Então já começa dessa entrada de sala, que é diferente, né? Somado a isso, as patologias são diferentes. A criança tem uma fisiologia totalmente diferente.
Como a criança ventila o pulmão é diferente, respira, a parte cardíaca, as pressões são diferentes, os níveis de parâmetro de pressão. As medicações, tem medicações que são apropriadas para a criança, tem medicações que são contraindicadas, a questão da dose, o despertar também, tem alguns pontos importantes que tem que ser observado. Então, é totalmente diferente anestesiar uma criança do que anestesiar um adulto. Eu acho importante até para as famílias terem essa noção, porque é importante antes da cirurgia que você tenha esse conhecimento. A equipe que vai conduzir o procedimento, ela é uma equipe integrada ou aquele cirurgião e aquele anestesista se conheceram há pouco tempo e não trabalham juntos? O anestesista tem experiência com crianças, Sim. sabe de todas essas particularidades, então tudo isso é muito importante para que haja o maior nível de segurança possível. E aí eu vou entrar agora na parte cerebral. A gente sabe que quando a gente atua no cérebro, a gente faz cirurgia da medula, do cérebro, mas especificamente na parte cerebral, o tecido nervoso ele é muito nobre. Eu costumo dizer que a matéria mais nobre do universo é o cérebro de uma criança, tendo em conta aí toda a sua complexidade, todas as suas potencialidades de desenvolvimento. E no momento de uma cirurgia, ele pode passar por processos como edema, Sim. inchaço. Então, quais são os mecanismos que nós temos para, durante uma cirurgia, durante uma anestesia, proteger o cérebro da criança? Primeiro é a monitorização, né? Hoje tem a cardioscopia, o oxímetro, o BISC, a monitorização da consciência. Então, essa criança tem que estar com monitorização adequada e apropriada, né? Existem drogas específicas para proteção cerebral. Então, a gente vai fazer uma anestesia, de preferência com drogas que atuem na proteção cerebral. Como é que você vai proteger esse cérebro? É deixando esse cérebro mais próximo do fisiológico, controlando de forma estrita a sua pressão arterial. Um cérebro que está em cirurgia, um cérebro que passou por uma lesão, ele não pode ser mais agredido. Então, a importância da proteção cerebral, da neuroanestesia, é fazer com que a sua anestesia seja mais próximo da fisiologia e para que a gente não acarrete mais um dano naquele cérebro. Então, existe tanto a monitorização, como drogas específicas, como monitorização invasiva da pressão arterial, não deixar nem aumentar, nem diminuir demais, escolher as drogas específicas, evitar a hipotermia demais, hipertermia, a hipoglicemia. Então, a criança é toda monitorizada no transoperatório para que não esteja nenhuma alteração nesses componentes que possam causar o que a gente chama lesão isquêmica secundária, para evitar que isso ocorra. Vem a mim uma palavra na mente que é a homeostase. Não é? Então, as condições fisiológicas da criança precisam ser mantidas ali com todo o rigor pela equipe de anestesia. E aí inclui tudo que você falou, temperatura, glicemia, pressão arterial, ou seja, é um procedimento realmente de alta complexidade. E aí a gente passou então pela cirurgia, a criança recebeu o tratamento que precisava, acordou, foi extubada ou na sala ou na UTI, vem um aspecto importantíssimo que é o manejo da dor pós-operatória. Sim. Como é que o anestesiologista pode contribuir na redução da dor experimentada pela criança no pós-operatório? Sim. Primeiramente, o manejo da dor pós-operatória na criança se começa no pré-operatório. No pré. É conversando com os pais, é diminuindo a catastrofização desses pais, essa ansiedade, esse medo, porque pais mais ansiosos aumentam o risco de dor pós-operatória na criança. Então, o manejo da dor pós-operatória na criança começa no seu pré-operatório. Durante a cirurgia, o anestesista vai fazendo medicações para analgesia durante todo o transoperatório, de acordo com a necessidade, e começa também a iniciar as medicações para dor pós-operatória. O que é que se preconiza de dor pós-operatória para a criança? Uma analgesia multimodal, que você vai escolher drogas que tenham vários mecanismos de ação. Para quê? Para que você não precise exceder nenhuma dose de nenhuma droga e cause efeitos colaterais. Então, a gente já inicia em sala, 1 a 2 horas antes do término da cirurgia, medicações que vão ser para controlar a dor pós-operatória
E essa dor pós-operatória é controlada na UTI ou na sala de recuperação. Então, a prescrição vai ser feita e as medicações elas são feitas de horário. Criança, fazemos medicações de horário para evitar essas dores. E aí você tocou num ponto importantíssimo que é a tranquilidade da família no pós-operatório. Claro que a gente usa essa palavra tranquilidade com um caráter relativo, Sim, não é? sem dúvida. Por quê? Aquela família, aquele pai, aquela mãe que não se sentir ansioso, angustiado no contexto de um processo cirúrgico, aí é que é estranho. Não é normal. Você tem filhas, Sim. eu tenho filhos, a gente sabe disso. É até interessante que quem conduz esses processos também é pai ou mãe, para que você saiba do que você está tratando. Sim. Você está tratando daquilo que há de mais importante na vida das pessoas, de mais precioso, que é a saúde dos seus filhos. Então, que fique a mensagem, é normal ter ansiedade, angústia, receio durante esse processo. Porém, é importante também ter o nível de tranquilidade necessária para passar por ele. Até porque a criança vai ter os pais como referência. Então, se ela observa os pais e sente aquela segurança, ela também vai ficar mais tranquila e vai ter menos dor. Então, isso é importante. E o meio de ajudar, de conduzir as famílias nesse processo é sempre conversar, sempre prestar informação e, sobretudo, sempre estar disponível. E aí o nível de tranquilidade de todo mundo em torno da criança vai aumentando. Um outro ponto interessante agora. A atuação do anestesista nas doenças do sistema nervoso da criança, ela não está restrita à sala de cirurgia. Muitas vezes é importante a sedação para exames diagnósticos. Por exemplo, para uma tomografia ou para uma ressonância magnética. Tomografia é um exame que hoje em dia está muito rápido, mas a ressonância ela é mais demorada, dura ali os seus 20, 30 minutos e num ambiente bem fechado. Então não tem condição de fazer uma ressonância em uma criança pequena sem algum nível de sedação. Sim. E por experiência prática no consultório, toda vez que a gente solicita esse exame e avisa para a família que vai ser com sedação, surge aquele pontinho de dúvida, de uma certa apreensão. Ah, mas vai ter sedação, isso aí é seguro? E aí eu vou perguntar para a autoridade no assunto. Fernanda, a sedação para o exame de imagem é seguro? Sim, muito seguro. A sedação, o que é que consiste uma sedação? É fazer o paciente dormir, ficar tranquilo e imóvel, porque como é que você vai fazer uma tomografia, uma ressonância com a criança se mexendo? Como é que um paciente claustrofóbico vai entrar dentro do exame de imagem e ficar paradinho, sem se mexer, por 30, 40 minutos? Então é muito difícil. Então o que é que consiste a sedação? Pega-se a veia dessa criança, pode pegar a veia ou botar uma máscara inalatória e depois pegar a veia e vai titulando nessa veia ou nesse inalatório pequenas doses de anestésico para que a criança consiga ficar tranquila, dormindo e paradinha. Então são doses menores de anestésicos, mas que a criança ou o paciente continua respirando normal, sozinho, sem necessidade da intubação e nem sem necessidade do aparelho de anestesia para fazer sua ventilação pulmonar. Ou seja, é um procedimento de menor porte do que a anestesia geral. Sim. É uma sedação para o exame de imagem e que normalmente dali a algumas horas a criança já vai ter despertado. Exato. Isso é muito importante porque a gente precisa, antes de indicar adequadamente a cirurgia, caminhar no processo diagnóstico e esses exames, em boa parte dos casos, são fundamentais. Lembrando que para a sedação, Jucá, também precisa do jejum, né? Sim, claro. Sempre que o paciente está com a mesma preparação, esse mesmo jejum que eu falei anteriormente para a cirurgia propriamente dita, o paciente tem que passar para fazer a sedação para exame de imagem. Importantíssimo. Olha, Fernanda, que conversa interessante com um volume de informações muito grande, mas, sobretudo, leve. Sim. E eu sinto que a gente está levando aqui uma mensagem de confiança e de esperança para aquelas famílias que têm uma criança que precisa passar por um ato neurocirúrgico. E gostei muito da conversa, não senti o tempo passar,
assim como os outros episódios com convidados especiais aqui no nosso canal Conexão Neural. Quando a conversa é boa, a gente gosta do assunto, a gente não vê o tempo passar. Então eu vou caminhando para o final dessa nossa conversa de hoje com uma pergunta que eu faço geralmente para todos os nossos convidados. Tendo já a sua trajetória estabelecida, consolidada, sendo uma profissional reconhecida nessa área, que conselhos você daria para um jovem profissional ou para um jovem estudante de medicina? Um grande abraço para os muitos estudantes que acompanham o nosso canal. Que conselho você daria para alguém que quer seguir essa mesma área? Primeiro, tem que gostar. Né? Quando você realiza um trabalho que você gosta, ele é um trabalho mais leve. Então, procurar se identificar dentro da sua formação, o que é que você mais gosta, o que é que você mais agrada. Você gosta do ambiente cirúrgico, você gosta de fazer intervenções no paciente. Então, primeiramente, é saber a sua vocação. Né? Gostar do seu trabalho, se dedicar a estudar bastante. Treinamento, né? Porque a nossa habilidade, ela se conquista com treinamento, né? Durante a formação, faz participar de todos os estágios, de tudo que a universidade lhe proporciona, né? Eu considero o anestesiologista assim, o equilíbrio da equipe, sabe? Durante o transoperatório. É ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa calma, uma pessoa de boa convivência, né? Que consegue agir sem se precipitar e nem perder a hora. Aquele profissional que consegue ter objetividade durante as suas ações, na hora que ele precisa intervir, mas sem fazer alguma coisa que possa ser deletério para o paciente. É conseguir agir rápido nos momentos de crise. Eu acho a anestesia apaixonante. Caí na anestesia por acaso. Nem pensava em ser anestesista. Prestei a prova de residência do Instituto Dr. José Frota. Acabei passando. Escolhi a anestesia e nos 3 primeiros meses me apaixonei e me identifiquei. Então, assim, fazer o que você gosta é o mais importante. Com dedicação, com compromisso, sempre em vista o bem do paciente, não tem como não ter sucesso. Olha que mensagem bonita e que mensagem importante, porque tem consequências na prática. Fernanda falou que é apaixonada pela anestesia, que é preciso gostar da área, e eu tenho o privilégio de ser testemunha do quanto que ela aplica o que fala, do quanto que ela gosta, porque pode ser o dia que for, a hora que for da semana, quando a criança precisa dos nossos cuidados, toda a disponibilidade e a disposição, não é? Estar disponível e estar dispostos a ajudar, isso aí faz toda a diferença. Sim. A gente vai se encaminhando, então, para o fim dessa nossa conversa. Fernanda, muito obrigado. Obrigada, por essa conversa e por tantos anos aí de parceria. 10 anos, né, Jucá? Abril de 2023. É isso aí, celebrando agora com essa conversa no canal. Obrigada. Então, se você também aproveitou essa nossa conversa para tirar várias dúvidas, gostou do conteúdo, compartilhe esse vídeo com quem também vai se beneficiar dele. Deixe o seu comentário ou alguma dúvida que a gente não esclareceu nos comentários aqui do vídeo. Interaja com a gente também pelas nossas outras redes sociais e temos já o encontro marcado na semana que vem, quando estaremos novamente em Conexão Neural.